porque, como diz as Sagradas Escrituras, o Espírito foi nos dado para não só evocarmos as palavras sagradas, os ensinamentos do Divino Mestre, por meio deste instrumental chamado Lexum Divina, leitura orante da Palavra de Deus, mas ao evocarmos pela graça, pela ação do Espírito Santo de Deus, nós somos convidados a vivermos de uma forma bem-aventurada, de uma forma virtuosa. Ou como diz as Sagradas Escrituras, a gente não só cresce em estatura, mas também em sabedoria, em sabedoria. Não vive como um zumbi. A Igreja de Cristo não necessita de cristãos zumbis, que vivem aí catando cavaco, Maria vai com as outras, a barata tonta. Mas a Igreja de Cristo de forma bela, justa e nobre, a extensão daquele que é o esposo da igreja, que é Jesus Cristo. Então vamos evocar o Espírito Santo juntos, com a oração que a igreja nos ensinou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero iniciar este momento, antes de nós passarmos os pontos, né, as atitudes fundamentais para rezar, para orar com as Sagradas Escrituras, eu quero pegar o Salmo número 1. Eu estou usando a tradução da Bíblia da CNBB, mas você pode usar a tradução que você quiser. O Salmo número 1, ele vai nos mostrar onde está fundamentada a verdadeira alegria do homem e da mulher. A verdadeira alegria do homem e da mulher não se dá em coisas, pessoas e situações. Porque coisas, pessoas e situações são efêmeras na vida da gente. São passageiras. Mestra dos espirituais, Santa Madre Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo. Tudo passa, só Deus basta. A paciência, quem a Deus tem, tudo alcança, nada lhe falta. Este só Deus basta nos faz lembrar que nada neste mundo é fixo e permanente. Nada é fixo e nada é permanente. Tudo está em movimento, tudo está em transformação. Assim também a nossa vida interior. Eu tenho 48 anos, eu vou fazer agora 20 anos de padre e estou caminhando para minhas bodas de prata. Eu já tive experiência de trabalhar 16 anos como pároco e agora eu faço parte do governo provincial, já a segunda vez. Já trabalhei na formação, mas eu gosto muito de paróquia. E eu costumo dizer aos paroquianos, não faça da sua vida cristã católica o tamanho da sacristia. A cristão católico, a crente católico, que faz da sua vida tão pequena quanto as gavetas, as cômodas de uma sacristia. A vida cristã, ela não é fundamentada no espírito de salário mínimo, mas é
fundamentada na verdade que Jesus nos deixou. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, onde está a verdadeira alegria daquele que determinou em determinar a sua vontade em viver no segmento de Jesus Cristo? Olha o que diz o Salmo número 1. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Mas feliz é o homem que medita dia e noite na lei do Senhor. Feliz é o homem que encontra sua alegria sobrenatural no exercício contínuo, tornando-se até um estado de vida, em meditar, em ruminar os ensinamentos do Divino Mestre. O versículo 3 do Salmo número 1 fala assim, que este homem que se envolve em meditar, em prescutar, em estar receptivo aos ensinamentos do Divino Mestre, que é Deus e homem verdadeiro, versículo 3, este homem é como uma árvore plantada à beira do riacho. Uma árvore plantada à beira do riacho, que dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca vão murchar. Essas raízes estão enraizadas num riacho que pressupõe água em movimento. Porque água parada é berço de chikungunya. Água parada é espírito de morte, tem mau cheiro. O Espírito Santo de Deus é espírito em movimento. Tanto é que quando nós vamos ao médico, e nós levamos ao médico as nossas dores, doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, a primeira coisa que o médico fala, você faz exercício? O nosso corpo não foi criado para ficar parado, numa inércia total. A vida vem no movimento, os músculos vão surgindo na nossa vida quando eu me determino num período de estar em movimento. Não é ficar o dia inteiro na academia, porque a vida não foi feita para dormir na academia, né? Mas quando eu levo a sério em disciplina, quando tem disciplina, tem um caminho. Se tem um caminho, tem uma harmonia. A disciplina é necessária para eu mergulhar, para eu meditar, para eu estar realmente me envolvendo e me deixando ser envolvido pela palavra de Deus. Já dizia que celebramos ontem São Gregório Magno, né? A Escritura cresce com aquele que a lê. Então, o milagre só não acontece na vida da gente, a graça, ela não vem na nossa vida se eu não me torno receptivo a esta coisa elementar, que é a primeira de tomar as Sagradas Escrituras, tomar um horário, aquele horário de Deus, e eu vou meditar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que Bíblia bonita é Bíblia grifada. Bíblia que a gente vê que ela está sendo usada. Não precisa ter várias edições, várias traduções. Deus não pede doutos. Deus pede pessoas que vivem em espírito e verdade. Certa vez procuraram o Senhor. Quem é que o Senhor procura? Eu procuro verdadeiros adoradores em espírito e verdade. O Senhor não fala que eu procuro canudos, doutores, mestres. Eu procuro um coração aberto, um coração receptivo, que acolhe a minha palavra, confessa a minha palavra, verbaliza a minha palavra. E quanto mais verbaliza a minha palavra, mais confessa, mais eu quero viver em eficácia, em concordância, em comunhão, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que é a palavra de Deus viva entre nós, que é Jesus. Então, essas raízes deste homem, quanto mais essas raízes estejam enraizadas, aprofundadas, nesta água que corre, esta água que é oxigenada, este homem vai tomando o quê? A seiva de Deus, o caráter de Deus, o jeito de Deus, a estatura de Deus.
E quando eu digo Deus aqui, é Jesus de Nazaré. Então, quando eu tomo o exercício da Lexão Divina, esse exercício de ler, vai portando no Espírito Santo em mim o quê? A graça, a vida virtuosa. É como a gente toma, aqui eu estou falando para casais, né? Mas todo mundo já recebeu um bilhetinho, uma carta apaixonada, uma carta cheia de amor. Quando a gente lê uma carta cheia de amor, o coração se expande, o espírito cresce. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que me ama. Quando a gente pega a fotografia do pai, da mãe, do irmão, de um amigo, de quem a gente tem muito carinho, a gente faz memória e atualiza ao contemplar a fotografia de quem a gente ama dentro de nós, porque aquela pessoa mora em nós. Vivo é o Senhor em cuja presença eu estou. Quando eu contemplo a foto de uma pessoa carnal, de uma pessoa limitada tanto quanto eu, pode expandir a minha alma. Se eu leio a carta de uma pessoa que me ama, que tem as suas limitações, e ela tem a capacidade, através da sua escrita, de fazer o meu coração aquecer, imagina o que o crente pode experienciar quando ele determina em todos os dias meditar dia e noite na palavra de Deus. É muito mais do que apenas inflamar o coração. É vida de santidade que é portada a nós. Então, partindo do Salmo número 1, nós vamos entrar, então, agora nesses pontos, né, que eu aprendi, que eu exerço na minha vida, que me ajuda o quê? A ter um norte, um caminho, dentro do caminho próprio que é a palavra de Deus. Então, atitudes fundamentais para rezar, para orar, para ser íntimo da palavra de Deus. Então, primeira coisa, que eu tenho que ter isto dentro de mim, ancorado dentro de mim. A Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro ponto, né, está fundamentado na Sagrada Escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. A justiça que vem daquele que é justo, daquele que é Deus e homem verdadeiro, daquele que disse que não veio para mudar uma vírgula da Sagrada Escritura, mas ele veio para ampliar, para edificar a palavra de Deus nele. Então, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Ela é o grande instrumental para que aquela realidade que Jesus adquiriu, doando a sua vida no meio de nós, que é o novo Adão, também esta realidade, para aquele que vive em obediência aos ensinamentos do Mestre, também pode experienciar já neste mundo. A Bíblia, ela tem essa dimensão divina, mas a dimensão divina, ela vai tomando forma numa dimensão humana. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. Pessoas humanas inspiradas, movidas, maestradas pelo Espírito Santo de Deus. Não é a humanidade que maestra a divindade. Há muitas vezes uma psicologia barata
uma psicologia fútil que muitas vezes entrou nas nossas comunidades cristãs católicas, até mesmo nos nossos conventos, querendo inverter a situação, como o humano que dá beleza e harmonia ao divino. É o contrário, porque o humano em si ele já traz a sua corrupção, ele já traz as suas limitações, ele traz a sua decadência. Não é o humano que dá beleza ao divino, mas é o divino, o sagrado, transcendente, que dá beleza, dá forma, dá harmonia a isto aqui que chama carne e ossos. É o divino que, tocando o mundo manifesto, vai expurgar todo espírito de idolatria, todo espírito carnal. Quando eu digo espírito carnal, eu quero dizer espírito de idolatria. É aquele espírito que coloca coisas, pessoas e situações acima de Deus. Ama coisas, pessoas e situações muito mais do que a Deus. Então, como palavra humana, levar sempre em consideração que é o Espírito Santo que toca esta dimensão, dando beleza e dando nobreza. Enquanto palavra de Deus, ela deve ser lida com fé. Marcos, capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, versículo 5. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. O que é a fé? Já diz o Catecismo da Igreja Católica. A fé, antes de uma adesão a uma instituição, a fé, ela é adesão a uma pessoa, Deus e homem verdadeiro, que chama-se Jesus Cristo. Então, quando eu vou em direção às Sagradas Escrituras, eu tenho que ter a consciência e pedir ao Espírito Santo que aumente a minha fé, porque eu não estou apenas manipulando, no bom sentido da palavra, um instrumental fruto deste mundo manifesto, fruto de intelecto de homens, mas eu estou realmente manipulando, estou entrando em comunhão com as palavras de Deus, com a palavra de Deus. A mesma reverência, eu creio e eu experiencio isso na minha vida, a mesma reverência que eu tenho no sacrário, que eu adoro Jesus, eu tenho reverência, adoração à palavra de Deus. Por isso que eu acredito que o crente católico, o cristão católico, que vive em comunhão com a palavra e confessa a palavra, quando ele vai experienciar a realidade da Eucaristia, o sabor é outro. Eu tenho certeza e que isso reverbere nos 4 cantos da nossa igreja e do mundo. Quando eu não tenho intimidade com a palavra de Deus, corre-se o risco da Eucaristia tornar-se algo realmente enfadonho na minha vida. Nós não podemos fazer da Santa Missa algo pequeno. Nós temos que expandir a Eucaristia na nossa vida. Nós sabemos que é muito pouco o momento da homilia, é muito pouco ali a liturgia da palavra. Nós não podemos nos contentar apenas com aquilo ali. É a Santa Missa, é sagrada, é um amor tremendo, mas ela é tremenda quando, durante a semana, eu trago esse espírito contínuo de meditar, de orar, de estar em comunhão com aquele que toca o coração daquele que apresenta a fé. E a fé, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Estamos aí caminhando para a sua novena, para a sua festa, né? Santa Teresinha dizia, eu quero me apresentar diante de Deus de mãos vazias, sem pedras. Sem pedras. Santa Teresinha não pensou em fazer grandes obras. Uma monja de clausura. Nunca saiu daquele mosteiro de Lisieux, um mosteiro pequeno, uma cidade que parece uma cidade de boneca. Mas a decisão dela de encarnar, de tornar-se o evangelho ambulante, viver o amor, ela falou assim, eu não quero viver uma mediocridade.
mas eu quero ser uma grande santa. E esta decisão de Teresa se deu no quê? De que forma? Entregando-se totalmente no conhecimento e na confissão da palavra de Deus e vivendo o amor confinada naquele mosteiro. E o amor dela foi tão verdadeiro que reverberou, que ultrapassou os muros da clausura, que extrapolou os limites do continente europeu. O mundo ficou conhecendo qual que era o amor de Teresa Martin naquela doutrina que ela estava experienciando, que foi a pequena via. Então, a palavra de Deus tem que ser buscada com fé. A fé é o grande portal para nós vivermos na graça, para nós adquirirmos e experienciarmos o toque daquele que primeiro nos buscou, que é Jesus, no Espírito Santo. A palavra de Deus tem que ser escutada, tem que ser desejada sobre a luz, sobre a maestria do Espírito Santo. A igreja, depois do Cristo terrestre, depois que Jesus voltou para a casa do Pai, a igreja ela é pneumatológica, uma palavrona que é a igreja do Espírito Santo. Tudo que é empreendido na igreja de Cristo é no poder do Espírito Santo. Os sacramentos é no poder do Espírito Santo. A bênção que eu dou para os meus filhos, para os meus netos, é a pessoa da Santíssima Trindade que Deus nos deu por meio do Filho, que vai o quê? Não fazer eu viver uma amnésia, um esquecimento de tudo aquilo que Jesus realizou neste mundo, de tudo aquilo que Deus em Jesus realizou a toda a humanidade. Quando eu vivo no Espírito de Deus, eu vivo no Espírito de fortaleza. O próprio Senhor diz na sua palavra, eu não deixo a vocês um espírito de pessoas fracas, mas eu deixo em vocês um espírito de guerreiros, para viver o Evangelho, para viver a proposta de Jesus, para viver o amor de Jesus, tem que ter um espírito bélico, no bom sentido, espírito de uma Joana d'Arc. Não é por acaso que Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma grande intimidade com Joana d'Arc. Tem que ser guerreiro, tem que ser guerreira. E a primeira pessoa a vencer, para determinar, para confessar, para conhecer o caráter de Deus por meio de sua palavra, a primeira pessoa a vencer sou eu mesmo. Né? A gente fala assim, vou arranjar um horário para fazer a Lexio Divina. Aí vem internet, Facebook, Instagram, visita e compromisso daqui. Eu digo como frade carmelita, que temos o carisma no seio da igreja da vida de oração. Hoje, o grande desafio é eu ficar na minha cela, porque dentro da minha cela tem uma coisa que chama computador, celular. Eu, muitas vezes, para entrar em oração, para meditar, eu moro aqui na casa geral, na casa mãe, muitas vezes vou no jazigo dos freis, onde tem os freis enterrados, que é um lugar bonito, silencioso, lá não vai Wi-Fi, lá não vai nada. Eu desligo tudo e eu lá diante dos meus antepassados, aqueles que beberam das Sagradas Escrituras, eu digo a eles, aqui eu estou, um frade pequeno, um frade jovem, limitado, vocês orem por mim aí onde vocês estão diante de Deus, porque eu quero entrar em comunhão com aquilo que deu vitória a vocês, enquanto vocês estiveram neste mundo manifesto. Então, buscar conhecer a palavra de Deus no Espírito Santo. Agora, essa atitude de ser envolvido no Espírito Santo, de ler a palavra de Deus, o coração de Deus não tem lugar para aquele que engoliu um pavão, né? Tem gente que parece que engoliu um pavão e o pavão está sempre com a cauda aberta. Deus procura um coração envolvido no Espírito Santo, mas com simplicidade. A escuta, ela se dá no coração do simples. Simples que pressupõe o quê? A humildade. O humilde, na verdade, é aquele que sempre procura a verdade. Quando encontra a verdade, ele adora. E ninguém pode roubar isto dele. É a simplicidade, é a humildade que vai tornando o crente envolvido nos ensinamentos do mestre
vai tornando ele disponível a uma vida interior. Eu costumo dizer, né, pegando o Salmo número 1, quanto mais dentro, mais fora com excelência. A pessoa que tem vida interior, quando ela sai de uma forma transformada, de uma forma bela, de uma forma justa, de uma forma bem-aventurada, abençoada. Ela não vai se perder em coisas, pessoas e situações. Não sei se vocês se lembram daquele momento que nosso Senhor encontrou com a samaritana. Ah, samaritana, se você soubesse quem é que pode te dar água viva. E Jesus falou qual que seria o grande milagre dela. Rios de água viva hão de brotar dentro do seu interior. Quanto mais dentro, mais fora. A gente se perde nas dificuldades da vida, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a idolatrar essa insegurança do amanhã, porque a nossa casa não está sendo edificada sobre a rocha firme, que é Jesus. Porque a gente está bem mais fora da gente. Eu não estou recorrendo, me recolhendo, me refugiando no coração de Jesus por meio de sua palavra. Eu vou me refugiar no quê? É na certeza dos cientistas, é na certeza deste mundo manifesto. A gente sabe que Deus é maior do que isso. Maior do que isso. Nós temos que nos precaver, usar máscara, gel. Hoje mesmo morreu um padre nosso da Covid-19 e tem um que já está na UTI. É uma realidade verdadeira que está aí. Mas essa realidade desconfortável que nós estamos vivendo não pode tirar de nós o quê? O desejo do céu, o desejo do paraíso. Eu não uso máscara com medo de morrer. Eu não uso máscara porque eu tenho medo de morrer, porque você vai morrer. Se não é agora do Virinhos, o seu está guardado, viu? Você pode comer gengibre a vida inteira, fazer exercício a vida inteira. Você vai morrer. Então, eu me envolvo nessa questão toda de máscara, de higienização, para qualificar a minha vida e a vida do outro, mas nunca esquecer que estamos a caminho do céu. E quando eu tenho essa certeza, eu saboreio de forma desperta, atenta, cada momento da minha vida. Eu desperto o olhar, hoje o dia foi maravilhoso, um sol tremendo. Ontem eu fui fazer natação, eu aproveitei a minha natação como se fosse a última natação da minha vida, para que aquele desejo ali possa reverberar, se chegar à próxima aula. E não ficar naquela neura danada que a gente vive. Eu estou falando aqui, pressuponho, para crentes, para cristãos católicos, né? Então, escutar, buscar, ir à palavra de Deus com simplicidade, com humildade, e são essas duas irmãs que vão expandir a vida interior. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Deus até lhe procura ser revelado, mas um coração orgulhoso, um coração prepotente, arrogante, fechado em si, nas suas verdades, não consegue experienciar o amor de Deus, porque a sua vida está ancorada, está sustentada, não naquela riacho que corre água em movimento, a água oxigenada, mas está fundamentada, ancorada nas primícias deste mundo. Pois bem, continuando, a palavra de Deus, buscada com simplicidade, com humildade, que vai ampliando esta minha vida interior, ela tem um objetivo de colocar o crente sempre numa disposição de conversão. A conversão começa na vida interior. E agora, vida interior aqui, eu quero pegar um campo de batalha muito concreto, que chama-se mente. Uma mente que não tem Jesus como centro, como Deus e homem verdadeiro, os nossos pensamentos são piores que serpentes venenosas. Uma mente que é deixada livre
É como aquele pai, aquela mãe que vai para a missa, não educa os seus filhos e deixa a sua prole solta como se não tivesse pai e mãe e deixa a criança fazer o que quiser na missa. Graças a Deus eu tive uma mãe e um pai que sempre nos preparavam antes em casa para ir à missa. Olha, nós vamos à missa, é para sentar, é para prestar atenção no padre, é para ficar quieto, porque se fazer bagunça em casa, a gente vai conversar. Isso funcionava. Uma criança que é solta, ela não faz nem por maldade, porque a criança é totalmente ego. Ela quer responder às suas necessidades. Ela não tem juízo próprio. Ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. E uma mente sem um eu maior, sem um eu hidratado por uma intimidade, um eu que é tratado, hidratado na confissão, no conhecimento da palavra de Deus, é uma mente que está solta a ver navios. Então, Senhor, fala que o teu servo escuta, porque eu quero que a minha vida de amanhã seja melhor do que hoje. Eu quero vida de conversão. João, capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Esse nascer do alto é nascer na busca contínua de amizade com Deus. Nós somos amigos de Deus. São palavras de Jesus. Eu não vos tenho como servos, mas eu tenho como amigos. Quantas vezes a gente se perde aí entre depressão porque terminou uma amizade, porque aquele ciclo fechou e fica olhando para trás, igualzinho espírito de caranguejo. Se aquele amigo foi embora, aspas, porque se fosse amigo verdadeiro, não iria embora. Eu costumo dizer, não tenha medo das desilusões, porque quanto mais desilusão eu tiver, eu chego mais perto do real. Falei, mas eu estou desiludido com meu amigo, pensei que era X, e B. Louvado seja Deus, você não vai viver numa ilusão, uma ilusão que tinha fidelidade, tinha amor verdadeiro, mas era tudo dissimulação diante das causas e condições. Então, deixa passar aquele fardo, mãos postas, agradeça os momentos que você verdadeiramente esteve presente com aquela pessoa e vice-versa, e deixa esse ciclo passar, e se apegue nessas palavras de Jesus. Olha aí, confessar essa palavra todos os dias, quando a depressão, a tristeza vem de um relacionamento que foi embora, começa: eu não vos tenho como servos, eu vos tenho como amigos. Eu tenho um amigo que é Deus e homem verdadeiro. Ele não é apenas um homem humano, é Deus. E quanto mais eu tenho amizade com Jesus, mais eu me liberto do espírito de mendigo com uma canequinha de ficar buscando afeto neste mundo. Eu não quero ser mendigo de afeto neste mundo. Mas eu quero ser o quê? Levar o diferencial e mostrar para eles, eu sou assim porque Deus é meu amigo. Deus é meu amigo. Continuando. Não basta apenas. A vida não se dá no intelecto. O poder é ação. O poder é ação. É só olhar os santos. São Francisco, Teresa de Calcutá, Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Madre Teresa d'Ávila, Santa Diana Beretta Molla, Santa Clara, os pais de Santa Teresinha que são santos, Santa Zélia Martã e São Luís Martã. O poder da graça se dá na ação. Não adianta nada eu conhecer os ensinamentos de Jesus, saber que deixa-vos a paz, mas quando a minha paz estiver em você, a nossa alegria será completa, se você não buscar ser uma pessoa que está envolvida numa cultura de paz. Se você é uma pessoa que for... Peraí. Frei, fechou o áudio. Acho que não. Você fechou o áudio dele? Não, eu tentei. Acho que sem querer nós fechamos o áudio. Tira o áudio aqui, nossa, põe aí. Espera um pouquinho. Frei, você precisa abrir o seu áudio, passar de novo o mouse na sua tela
ir lá embaixo e abrir o áudio. Abriu? Abriu. Estamos ouvindo. Eu parei na onde agora, hein, que eu estava tão empolgado. Espera aí, deixa eu ver aqui onde que eu estou. Espera um pouquinho que eu vou abrir. Tranquilo, cara. Frei. Estão me escutando? Estamos. Sim. Então vamos lá. Poder é a ação, posta em prática. Eu conheço a palavra de Deus, eu apreendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é ele que me dá condição para isso. Cabe a mim o quê? Independe do Espírito Santo, de eu colocar em prática. E a gente tem que lutar com a gente mesmo. Eu vejo aqui no convento, né? Agora está começando a esquentar, mas no inverno, quando estava rigoroso, a gente na cela, quentinho, aí toca o sino, 5:30 da manhã. Aí, para estar nas laudes, 6 horas da manhã. Aí eu fico pensando, né? O diabo fica falando no meu ouvido. Você é prior desta casa, você é superior. Quem vai ter coragem de te enfrentar? Fica na cama dormindo, deixa os seus confrades que vão rezar. É responder um espírito de idolatria, é responder o espírito da carne. Mas cabe a mim, se eu conheço os ensinamentos de Jesus, se eu realmente aprendo, quando ele, mesmo em meio aos algozes, em meio às adversidades, ele falou, eu só tenho uma vontade, que é empreender a vontade do meu Pai. E ele tomou o seu caminho, em disciplina e em harmonia. Então, é a hora de você levantar da cama, lutar contra você, pé ante pé, entra no chuveiro, toma um banho gostoso, se arruma, põe o seu hábito para não chegar com aquela cara de colchão amarrado no couro, né? Eu costumo dizer para os frades, não venha com colchão, com cara de colchão amarrado. A gente fala tanto para o povo de Deus, né? Chega 15 minutos antes, meia hora antes. Muitas vezes a gente que é frade, fica aguentando até o último minutinho, falta 5 minutos para começar as laudas. A gente percebe que o frade chega com aquela cara de colchão ainda no couro. Eu me pergunto, desta forma, você está 100% presente para Deus? Ou você está no automático, né? No catacavaco, no lesco-lesco da vida? Deus não quer catacavaco. Deus quer o quê? Pessoas inteiras. Pessoas realmente que estejam 100%. É horrível quando você que é esposa, esposo, ou com seu amigo, com pessoa que você ama, você percebe que está a carne ali, mas a mente está voando. É horrível. É horrível você conversar com uma pessoa, querer se colocar em diálogo, mas ela não está conectada com você, porque ela está dissociada, ela está fragmentada. Então, conheço a palavra de Deus, mas eu tenho que colocar em prática. E quanto mais eu coloco em prática, mais o Espírito Santo, ele vem tomar posse de mim. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é um homem sensato, é uma mulher sensata, é um homem prudente, uma mulher prudente, que constrói, que edifica a sua casa, não sobre uma base de areia, mas sobre a rocha firme que é a fé dos nossos antepassados, dos apóstolos, que firmaram na pessoa de Jesus Cristo. Se a gente tem dúvida muitas vezes, será que é possível viver em comunhão com Deus, em obediência a Deus? Toma a palavra de Deus e olha o apóstolo Pedro, mesmo nas suas limitações, e quantas ele teve, mas em um momento, ele com humildade, com simplicidade, com disponibilidade interior, ele se agarrava nas mãos do mestre, salva-me, Senhor. Recusou em qualquer lugar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Mas Jesus nunca deixou de amá-lo, porque suas limitações não foram frutos de uma situação maquiavélica, pensada, arquitetada, mas as suas limitações eram fruto da pobreza da sua humanidade. Foi o contrário de Judas, que pensou, que calculou para entregar o Senhor e trair o Senhor. Então, nunca esqueça da compaixão e da misericórdia de Deus. Compaixão porque Deus importou nós para dentro dele. E a misericórdia é o amor em ação de Deus a todos nós por meio do Filho e do Espírito Santo. Poder é ação.
conheço a palavra, confesso a palavra, e eu coloco a palavra em prática no poder e na ação do Espírito Santo. Espera só um pouquinho. Enquanto palavra humana, dentro deste mundo técnico, dentro do mundo que a gente vive, ela deve ser lida com a mesma atenção que qualquer texto acadêmico, texto deste mundo exige, usando o quê? As regras da própria língua, o sentido do texto, o seu contexto. Nós não podemos pegar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, deixa eu ver, Senhor, fala que o teu servo escuta, né? E deixa eu colocar o dedo aqui. Isso não existe, tem que ter disciplina, tem que ter essas técnicas, começo, meio e fim, sujeito, predicado, verbo, o que está acontecendo, né? Então, escolha lá. Eu quero pegar neste mês de setembro o quê? As cartas do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Eu vou ler todos os dias, 3 versículos, um capítulo por dia. Eu vou querer ter um bom dicionário do lado. A palavra que eu não entendo, eu vou procurar a entender. Quanto mais eu levo esses instrumentais que são de Deus, né, para o conhecimento do caráter de Deus, da palavra de Deus, a palavra se expande na minha vida. A palavra de Deus também, quando conhecida, quando confessada, verbalizada, se faz necessário ser partilhada e confrontada com os outros. Aí a grande riqueza dos círculos bíblicos. Nós temos um frade que já está velhinho, tem até câncer, está numa cidade no noroeste de Minas, chama Frei Carlos Mestre. Frei Carlos Mestre da minha província. Ele foi um dos grandes mentores, né, pais dos círculos bíblicos, né? Quer dizer, quando eu leio a palavra de Deus numa comunidade recolhida na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, numa comunidade de fé, quando eu partilho essa palavra e quando eu tenho a abertura de ouvir o outro crente que fala para mim o que Deus quer falar, a gente cresce, a gente cresce. Estar atento ao que eu sempre gostei de ouvir os mais velhos, né? E as pessoas, mas de forma particular os mais velhos. Como eu aprendi estar em escuta atenta para ouvir é luta de gigante, porque aqui a gente gosta de falar, né? Mas a gente aprende, a gente cresce. Então, conhecer a palavra, partilhar a palavra e confrontar. Confrontar no sentido não de briga, mas de perceber, Deus fala isso, Deus completa aquilo, Deus revela, né? O Espírito Santo, ele age como ele quer, da forma que ele quer. Ela deve ser estudada com a ajuda de comentários e introduções. Então, as nossas Bíblias têm ricos comentários, ricas introduções, né? Investir tempo para ler esses comentários, ler essas instruções, e sempre, né, com a mente centrada que nós somos católicos, somos filhos de uma mãe que nos orienta no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, né? Os ensinamentos da igreja, os ensinamentos dos santos padres. E quando agora eu digo também, gente, ensinamentos dos santos padres, prestar também atenção nos ensinamentos, digo assim, nos santos simples, né? Que a gente pode aqui falar só para ilustrar. E quando a gente pensa assim, nos santos padres, já pensa no Tomás de Aquino, no Agostinho, né? Eu sempre trago comigo uma Madre Teresa de Calcutá, um Padre Pio de Pietrelcina, uma Santa Diana Beretta Molla, pessoas que talvez não foram doutos no olhar dos homens, dos grandes teólogos, mas são santos porque viveram em obediência, encarnar o que é dentro deles? A comunhão com a palavra de Deus, né? Então, no caso da Sagrada Escritura, da Bíblia, é muito importante situar o texto no seu contexto, né? Ver a época, distinguir o gênio literário, conhecer o autor. Aí nós temos uma riqueza de livros na igreja, nós temos as próprias notas de rodapé, os comentários, as introduções das Sagradas Escrituras. Ter em conta o significado exato das palavras, né? Nós temos dicionários teológicos, o que significa realmente o irmão, a justiça, o reino. Hoje nós vivemos numa época, e parece que está intensificando isso, né?
a perda do sentido das palavras, né? Esse mundo, essas plataformas hoje em dia, muitas vezes favorece isso. Muitas vezes você pega um texto para você ler no WhatsApp, né? Hoje o você é VC, você precisa estar traduzindo ali. E muitas vezes isso repercute em coisas que são sérias na vida da gente, a própria palavra de Deus, né? Então, nunca recorrer. Eu sempre tive professores que sempre me auxiliaram desde o primário, né? Até o pai, no bom sentido da palavra, o pai dos burros perto de você, né? Que é um bom dicionário. Um bom dicionário bíblico, uma boa chave bíblica. Eu gosto muito de rezar com a chave bíblica. Eu não sei se vocês estão me enxergando, depois, na hora que abrir a tela, eu mostro o que é a chave bíblica, né? Eu rezo todos os dias eu escolho uma palavra, esperança. Vou lá na chave bíblica, né? E procurar todas as situações, né? Na palavra de Deus, todas as citações que falam sobre esperança. Mas isso tudo num clima de oração. A Lexio Divina é leitura orante da palavra de Deus. Eu tenho que ir com o espírito de crente, espírito que busca se alimentar no mover poderoso que é a vida de oração. Quanto mais eu oro, mais perto de Deus eu estou e mais eu vou sentindo na minha vida a experiência do apóstolo Paulo, né? Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, é Cristo que vive em mim. Terem atenção os paralelos das Sagradas Escrituras. As Bíblias, ou na lateral, ou no próprio rodapé, vem sempre citações que vão acrescentando algo a mais, ou fazendo paralelo, né? Então, Mateus 5:1, paralelo com Lucas 6:20. Isso é muito importante, porque a Bíblia, usando as palavras do Frei Carlos Mestre, ela vai se tornando o quê? Uma coxa de retalhos. Mas quando eu vou tendo a prática de buscar os paralelos, aquela coxa ela vai tomando um todo. Ela vai tornando na minha frente uma beleza. Mas isso precisa exercício, precisa de empenho. Mais uma vez aí, retomando as notas de rodapé, que é muito importante, e mais uma vez reafirmando o quê? A obediência aos ensinamentos da Igreja Nossa Mãe, que ela nos conduz. E por fim, já terminando, buscar a palavra de Deus sempre na perspectiva da revelação. Toda a Escritura tem em Cristo o seu centro e a sua plenitude. Não é no rei Davi, não. Né? Não é no profeta Elias, não. Não é Eliseu, não. Né? O centro para nós, cristãos, católicos, é a pessoa de Jesus Cristo. Nunca perder Jesus Cristo, né, como referencial único da sua leitura orante. Relacionar a leitura orante da palavra de Deus com a vida. João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a sua vida no nome dele. Fazer da minha vida tudo o que eu fizer, tudo o que eu empreender, o meu trabalho, ganhar dinheiro, os meus projetos, a minha saúde, o amor, o meu casamento, o meu sacerdócio, a minha vida religiosa, tudo fazer com que esta vida seja uma canção nova, um hino tremendo, belo, que mostra a imagem, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus bons irmãos, eu encerro aqui, deixo eu abrir a tela para vocês me verem, com espírito de grande gratidão por ter a paciência de ter escutado este frade carmelita, que a palavra de Deus, nós meditamos aqui no Salmo 1, cheia da bênção de Deus, possa recair em todos vocês, em seus familiares, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, para que quanto mais vivermos no conhecimento da palavra, a gente possa realmente fazer aquilo que a gente faz na Santa Missa, a atualização da memória, da presença daquele que ressuscitou.
O meu lema de sacerdote é Isaías 50, versículo 5. O Senhor abriu os meus ouvidos, ouvi a tua voz, não lhe resisti e nem voltei atrás. Deus abençoe a todos, viu? Amém, Frei Hotmans. Muito obrigada. Um alento para nós. Eu queria até lembrar que não é só o ICC que está aqui. Outros grupos aceitaram esse convite também, né? Tem o pessoal da Escola de Maús, né? Não sei se tem mais algum movimento aí. E para nós é uma alegria, porque alguém quer falar? Alguém quer colocar que tem mais algum movimento? Bom, tem mais alguém para entrar. Então, e a gente de muita ação, gente de igreja que está aqui, né? Sempre faz muita coisa, o ICC tem muita atividade, né? E a gente parou tudo, né? E há muito tempo. Então tá difícil, estamos precisando de alentos, né? Eu acho que foi uma inspiração lembrar do Senhor, assim, foi uma inspiração maravilhosa, assim, né? Foi de Deus mesmo. E eu acho que foi um momento muito bom. A gente pedi permissão, depois o senhor vê se permite ou não, que a gente gravou, mas que a gente utilize isso depois, né? Porque a gente pensa que os grupos de círculos que usam o temário 2 do ECC, aqui no caso do nosso contexto, né? Precisam pensar muito sobre essa leitura orante, né? Mas agradeço muito. Agradeço a presença do Frei Wilson também, que está conosco. Frei Wilson e Frei Hotmans gostariam de dar uma bênção final para nós. Frei Wilson, você pode ministrar a bênção. Sim. E antes de mais nada, eu vou utilizar uma palavrinha. Foi muito rico a sua colocação, acho que enriquece a todos nós. A leitura orante, o Alex Divina, é muito próprio do cristão. Para casais também. Já podemos dar a bênção já agora, então? Sim, podemos. Agradeço muito a presença de todo mundo, né, que esteve aqui e que respondeu esse chamado. Eu tenho certeza que acrescentou na fé de cada um, né? E que vai dar um fôlego para a gente aguentar mais um tempo, né? Esse tempo maluco que a gente está vivendo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Seja rapidinho, né? Para a gente não prender muito, tanto o Frei Wilson como o Frei Hotmans. Você viu quanto eles acordam cedo, né? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, posso deixar essa opção? Frei Hotmans, Frei Wilson, antes da bênção final? Eu não vou perguntar. Bom, a gente... Alguém quer falar? Então, vamos então receber essa bênção, né, do Frei Hotmans, do Frei Wilson. Vamos contem com nossas orações, já estavam, e contem para que esse trabalho que vocês fazem. O Frei Wilson é franciscano, tem um trabalho aí muito grande, né? Em favor dos mais pobres, você está sempre a 1000 por hora. Então, fica à vontade, Frei Wilson. Hoje nós vamos fazer uma memória também, primeira sexta-feira, do Sagrado Coração de Jesus. Queremos depositar todas as nossas famílias, as nossas angústias, as nossas preocupações nos pés de Cristo, que Ele possa sempre acolher as nossas necessidades. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos nós possamos ter uma noite abençoada e um sono tranquilo. Amém. Amém. Boa noite, obrigado. Frei Hotmans quer encerrar de alguma maneira? Falar mais alguma coisa, Frei? Não, eu já falei demais. Chega. Gratidão.
Muita gratidão, viu, por o senhor ter vindo hoje aqui. Ah. O senhor, Deus o ilumine Amém. a sua caminhada. Maravilhosa. Amém. Fica com Deus. Amém. Amém. Uma boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Obrigada por Turma, estarem. Tchau, Frei. Ótimo. Robertiana, boa noite. Olá. Ela se viu. Foi uma vez. Nós gravamos. Beijo. A Egli já foi. Acho que é, Acho já que foi. acabou A de turma sair. já foi, já. Já. Boa noite. Depois a gente Boa conversa. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Ana. Tchau, Roberto. Oi, mãe. Oi, pai. Oi. Tchau. Oséias, a Márcia. Ali o Carlão, né? O Frei já saiu. Não, o Carlão já foi. Não. Não. Vou sair também. Boa noite. Tá bom. Larissa, José Adelino. Não sai. Eu não saí. Acho sem querer. Pronto. Por quê? Então você falou que perde a gravação, né? Ai, meu Deus, voltar à reunião. Então. Voltar para a sala. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vê lá se gravou. Mexe lá. Acho que ele vai gravar tudo isso. Eu falei que eu estou fazendo besteira. Ah lá. Ai, graças a Deus.